palavra que Deus ministrou ao meu coração há pouco é com relação à essência. Na hora que eu estava ali no fundo e o pastor Lucas, de forma espontânea, começou a entoar essa canção, para te adorar eu vivo, foi como uma explosão acontecesse dentro de mim. E essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração essa semana. O tema que nós colocamos, pastor Ana já pregou agora às 8, sobre o elogio a Jó. Fala sobre essa essência. Capítulo 1, verso 8 diz: Então disse o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó, não tem ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Sabe, queridos, todos nós ficamos admirados com a vida de Jó, porque nós já sabemos tudo o que aconteceu, do que ele era, do que ele tinha, do que perdeu e do que aconteceu depois. Mas a grande questão, olhando para a vida dele, o que sobra não é o que Deus fez, é a essência dele. Para Satanás, porque o texto eu não vou ler, o texto é longo, capítulo 1, versículos de 1 a 12, você vai ler em casa depois, combinado? Ali você vai entender todo o contexto do que nós estamos conversando aqui. Eu li apenas o versículo 8 para ser uma base, mas eu destaco apenas o versículo 5, onde fala de madrugada oferecia holocaustos a Deus, e você percebe na vida desse homem algo muito forte, uma essência muito grande. Então perceba, para Satanás, quando ele vai argumentar diante de Deus acerca de Jó, para Satanás a essência de Jó é o que ele tinha. E o diabo diz assim para Deus também, porque Deus elogia Jó, sim, correto? Observaste, homem íntegro, reto. Para Satanás, Jó só era o que era porque Deus o abençoara, porque ele tinha bens, porque ele tinha família, porque ele tinha muita prosperidade, saúde, porque ele tinha uma boa entrada no que diz respeito à sociedade da época. Ele era um homem muito respeitado, era uma autoridade entre os seus. A essência de Jó para Satanás era o que ele tinha. Deus fala: tira então, tira. Se você acha que o Jó é isso, você vai ver, tira, você só não vai tocar nele. Então Satanás tira todos os bens de Jó. O homem mais rico do Oriente na época se torna o mais miserável. Mas aí o Satanás, meu irmão, ele ainda não está convencido, porque não entra na cabeça dele. Satanás é a personificação do pecado, da rebeldia, da mentira, da ira, do que é falso, do que é espúrio. Ele não consegue entender, então ele diz assim: não, você botou um cerco em volta dele. Aí Deus fala: então toca na saúde dele. É isso? Pode tocar, só não vai tirar a vida. Até mesmo porque Deus não diz, mas eu fico imaginando, nem adianta você tirar a vida, porque se você tirar a vida eu ressuscito, mas você só vai fazer o que eu mando, você vai mexer,
tira a saúde, mas não vai tirar a vida. Para você, a essência de Jó é a saúde de touro que ele tem. Tira a saúde dele. Eu percebo aqui, queridos, a influência e a ação do maligno em várias frentes. Se você olhar o texto, você vai perceber que Satanás, ele consegue até controlar o vento, porque através do vento destrói as propriedades, tira a vida dos filhos. E aí ele consegue, inclusive, através das suas setas malignas, tocar. A Bíblia fala que ulcerações tomaram conta do corpo do Jó. Ele ficava ali numa fogueira, e ele jogava cinza, e tinha pedaço de caco de telha, e ele coçava estas úlceras com estas telhas para de alguma forma tentar experimentar algum tipo de alívio. Meu irmão, quem já teve problema de alergia sabe do que eu estou falando. Uma coceira que não passa, uma coisa horrorosa. Os amigos de Jó falaram: você está porco, Deus te abandonou. A esposa dele diz: Deus te abandonou, a melhor coisa que você tem a fazer é amaldiçoar o Deus que você tanto falou. Mas aí ele responde: para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, só para te adorar. Você está entendendo? Vocês não estão entendendo. Diabo, você não entendeu. Meus amigos, vocês não entendem. Esposa, te amo demais, esposa. Tivemos momentos lindos, o nascimento dos nossos filhos, tudo que Deus nos deu foi tão lindo e extraordinário. Mas o meu coração, a minha essência não estava em nada disso. A minha essência está em adorar. A minha essência está no meu Deus. Você fala como uma louca, esposa. Jamais virarei as costas para o meu Deus. Queridos, eu percebo e vejo aqui que algumas coisas são tão importantes para nós. Eu olho para Jó e eu percebo nele uma vida de oração. Essa vida de oração, ela é tão extraordinária. A Bíblia fala que de madrugada ele oferecia sacrifícios a Deus. Naquela época era um período patriarcal, onde o chefe da família oferecia sacrifícios ao Senhor em nome da família. Ele nem tinha visto nada, mas o texto diz assim: vai que lá no íntimo meus filhos, num momento de alegria, exageraram no vinho, eles têm um pecado contra o Senhor. Ele ia lá e oferecia sacrifício por toda a família, de madrugada. Olha a essência desse homem. E algumas pessoas acabam confundindo, achando que oração é reza. Tem gente que acha que desenvolver uma vida de oração é você, querido, sabe, ter algo assim farisaico, algo legalista, e você não consegue perceber e entender qual é a essência. Você pode trocar esta palavra oração por relacionamento. Você pode trocar esta palavra oração por intimidade. Tem gente que ora todo dia, mas não se relaciona com Deus. Tem gente que ora 2 horas por dia, mas não é íntimo. Meu irmão, eu estou falando da essência. Essa vida de oração vai produzir integridade. Esta vida de oração te levará a experimentar, querido, o melhor de Deus. Essa vida de oração precisa ser essência em nós. Você precisa estar conectado com Deus todo dia. Foi sobre isso que Jesus falou.
É sobre isso que a palavra nos ensina, sobre orar sem cessar. Eu não sou o marido da pastora Ana só quando eu retorno para casa depois de um dia de trabalho, irmão. Eu não sou esposo dela só quando eu estou no mesmo ambiente, debaixo do teto. Eu sou esposo da minha mulher 24 horas por dia, 365 dias por ano. Entender sobre a essência de quem você é em Deus tem a ver não apenas com o fato de você estar num domingo de manhã ou num momento onde conectado a uma célula durante a semana, ou quando você tem 1 minuto, 10, 1 hora, 2 de oração no seu escritório. Você precisa entender que a tua essência é Deus, porque você veio dele, ele te criou, te formou, te gerou. Sexta-feira estávamos num momento de ativação com os homens ali, e eu percebo, queridos, porque preparando aquela meditação, foi um tempo tão sobrenatural, e Deus me traz ao coração Hebreus 5:7, o mesmo texto que me traz ao coração para hoje também, e esse versículo está gritando dentro de mim. Hebreus capítulo 5, versículo 7, eu queria que você, por favor, guardasse esse versículo, grifasse na sua Bíblia, printasse, tirasse uma foto dele, mas que você medite sobre ele. Quando eu percebo sobre a vida de Jesus no que diz respeito a esta essência, eu fico falando: meu Deus, é disso, é sobre isso, é para isso. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em voz alta e com lágrimas. E ele fez isso àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus é fonte de salvação para quem, queridos? Para quem acha ele legal, para quem frequenta o culto, para quem dá oferta, para quem dá dízimo. Para quem Jesus é a fonte da vida eterna? Para quem obedece a ele, quem lhe obedece. Jesus não veio salvar os seus simpatizantes. Tem muita gente que é simpatizante de Jesus, mas você precisa entender, querido, entre ser simpatizante e ser filho, é um abismo de diferença entre um e outro. Você precisa entender que o Senhor quer de mim, de você, obediência. E quem obedece, multiplica. O filho obediente multiplica. Agora eu quero chamar a sua atenção para o que é o enfoque da nossa meditação nessa manhã. Durante os seus dias, a maioria de nós aqui já tivemos mais dias na terra do que Jesus teve quando homem. Viveu 33 anos, talvez alguns meses a mais. A Bíblia diz que todos os dias ele apresentava, perceba, apresentava a Deus orações e súplicas com lágrimas e em alta voz. Qual a última vez que você se derramou em prantos diante de Deus? Não porque tem alguém querido seu passando por dificuldade, porque está doente, porque está desempregado. Qual foi a última vez que você ofereceu lágrimas, súplicas, clamor em alta voz, só para dizer: para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, só para te adorar. O que tinha Jó para oferecer, cheio de ferida? Não tinha um carneiro mais para fazer churrasco para os amigos. Eu acho que ele não tinha condições físicas de abraçar a esposa, irmão. Você consegue imaginar o cheiro do Jó?
Consegue? Eu acho que a própria esposa estava com aversão. Falou: eu te ajudo se você precisar ir, mas não dá para ter mais nem carinho, eu não consigo te abraçar, você cheira mal. Qual é a essência da sua vida? Você existe para quê? Para ganhar dinheiro, irmão? A essência da tua vida é casar, teu sonho é casar, a tua essência é ter filhos, a tua essência é ser promovido, a tua essência é passar num concurso público. Qual é a tua essência? Você e eu somos chamados a termos a essência que estava em Cristo, onde nos seus dias na terra ofereceu. E a Bíblia fala que Ele oferece isso, não porque é filho de Deus, mas por conta da sua obediente reverência. Querido, reverente submissão. E aí eu percebo, se está faltando essa essência em nós, é porque está faltando submissão, está faltando reverência. Tem gente que acha que reverência é ficar quietinho diante de Deus. Tem gente que ainda está naquela época onde eu mesmo cresci ouvindo dentro da igreja, onde eu cresci, querido, que Deus não é surdo, que o som não precisa ser alto, que a adoração, o louvor não precisa ser alto, que a oração não precisa ser alta, e se você ora um pouco mais alto, vem a crítica. Deus não é surdo. Eu cresci ouvindo sobre essa questão, esta crítica, onde você vai lá aí aquela igreja lá onde Deus é surdo, porque o povo ora alto, grita. Para que isso? Se você não entende, porque está faltando a essência. Eu já estive no seu lugar, esta frase já saiu da minha boca, esta crítica já saiu do meu coração com relação a muitas pessoas. O fulano exagera, ele acha que Deus é surdo. E aí, o que eu faço com Hebreus 5:7? Que Jesus, Ele oferecia esta essência do coração dele em clamor em alta voz e com lágrimas. Eu estava e o Espírito de Deus me dizendo: não permita, Marcelo, que Satanás roube a essência da igreja. Essa pandemia tem tentado roubar a essência da igreja, a essência da adoração, a essência do derramar-se. Parece que depois que colocaram estas máscaras em nós, a gente não consegue mais externar, a gente não consegue mais se derramar. E eu tenho algumas semanas falado: Deus, eu tenho saudade daquele tempo que quando o povo não precisava falar, mas o Senhor mesmo os tocava, e eles se derramavam, e vinham à frente, e choravam. A gente não pode perder essa essência. O elogio de Deus a Jó nada tem a ver com o que ele conquistou, porque tudo foi Deus quem deu. Se você acha que vai receber o elogio de Deus porque você pode ofertar muito na casa de Deus, para com isso, irmão. Se você acha, querido, que vai receber um elogio de Deus porque você vai deixar metade da sua herança para a construção do novo templo, esquece, irmão. Esse tipo de coisa não mexe com o coração de Deus. O que mexe no coração de Deus é a tua essência. É se de fato você todos os dias declara: para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, só para te adorar, para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, só para te adorar. Querida, amanhã, segunda-feira, quando você estiver indo para o trabalho, quando vier a notícia, o exame, alguns de vocês estão esperando o exame, alguns parentes de vocês estão esperando o exame. Quando chegar a confirmação, se porventura positivo, está com Covid, a primeira oportunidade que você tiver, querido,
esse campus aqui fica aberto. Falou: pastor, mas onde eu vou me derramar diante de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, o campus fica aberto a semana inteira. A semana inteira. Tem uma figueira ali, ó, bem na entrada. Pensa num lugar que você pode gritar o quanto você quiser, irmão. Certamente vai chegar um funcionário, mas a hora que perceber que é você, que é alguém que está se derramando diante de Deus, aqui não tem sacerdote Eli não, que vai te questionar, a Ana, por conta que você está gritando. Vai lá, estaciona o teu carro embaixo daquela sombra, tem uma sombra maravilhosa, estaciona o carro ali, para a tua moto lá, se ajoelha ali no chão, chora lá uma meia hora, seus 10 minutos, seus 5 minutos, clama ao Senhor, derrame-se diante dele. Se você acha que ali está muito perto da rua, se tem uma chácara, tem vizinho do lado, você tem todo esse fundo aqui, procura uma sombra, vai se derramar. Em último lugar, você tem teu travesseiro. Mas não perca a essência. Volte ao seu primeiro amor. Volte ao início de tudo. Você precisa entender, querido, que o inimigo ele vai se levantar. Independente da tua essência, independente do quanto você ama Jesus, independente do quanto você ora, independente do quanto você contribui, o inimigo vai se levantar, isso é fato. Agora eu quero que você entenda algo. Olha ali no versículo 9. Satanás olhando para o lado errado, né? Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Satanás é tão... Ele ainda diz assim: estende a tua mão, fere tudo que ele tem. Com certeza ele vai te amaldiçoar na tua cara. Ele vai botar a culpa em você. Ele vai dizer: eu te servi a vida toda e é assim que você me retribui. Na cabeça de Jó, na cabeça de Satanás, é o que Jó iria falar. E diz para mim, se você não tem ouvido muita gente falar exatamente o que Satanás disse que Jó falaria. Será que você falou? Quem colocou isso no teu coração? Não foi o Espírito Santo. O que o Espírito Santo colocou no teu coração para dizer no seu pior momento foi: para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, só para te adorar. Eu quero que você entenda, para a gente concluir nessa manhã, que a sua vida de oração vai mover o coração de Deus em seu favor, querido. O versículo 10 é uma revelação bombástica. Tem muitas coisas no mundo espiritual que você não vê. Aliás, você não vê praticamente nada, a não ser que o Senhor permita que você veja, mas você pode sentir, você pode perceber. Mas Satanás, ele vê, ele é espiritual. Ele não tem um corpo físico, ele consegue produzir uma ingerência sobre o que é físico, mas ele é espírito. E ele enxerga o que você não enxerga muitas vezes. E ele no versículo 10 diz algo para Deus: acaso não puseste um cerco, uma cerca em volta de Jó, da família de Jó e de tudo que ele possui? Isso quer dizer duas coisas. Primeiro, que Satanás já havia tentado tocar em Jó, porque Jó era uma influência. As pessoas olhavam para Jó e tinham em Jó uma inspiração. Que família íntegra, que família bonita, homem próspero e temente a Deus. O diabo já havia tentado tocar, mas ele vai até Deus e diz: não dá, porque você não deixa. A tua vida de essência na adoração
vai produzir um cerco, uma cerca, uma blindagem do céu sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre tudo que você tem e é. Volta para a essência. Volte para a essência. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Hoje eu venho aqui, querido, para ser tocado por Ele. Hoje você veio aqui para ser tocado por Ele. Clame ao Senhor com lágrimas, em alta voz. Quando o Senhor nos disse para sermos um lugar de céus abertos, é justamente para que não haja, querido, barreira nenhuma no que diz respeito à adoração, para que nada possa impedir a tua essência. Não são máscaras que vão impedir você de se derramar, de dar o seu melhor louvor, de se derramar durante a sua semana. Se você está conosco pela primeira vez e não conhece a história deste homem, Satanás tentou de tudo, não conseguiu, porque a essência de Jó era adorar a Deus. Satanás sai envergonhado e o Senhor restaura tudo em dobro. Deus deu filhos e filhas, as mais belas mulheres que o mundo já viu. Não estão nas capas das revistas, porque a Bíblia fala que as mais belas mulheres foram as filhas de Jó. Deus restaurou tudo e muito mais. E conforme Jó ia se restabelecendo, conforme Jó retomava a sua posição na sociedade, nas finanças, havia algo que marcava a vida dele. Ele vivia para adorar a Deus. Reafirmo o que eu tenho ensinado: o Senhor quer levantá-los, abençoá-los, prosperá-los, mas Ele quer que tudo isso seja feito sob um alicerce que é Cristo. Ele quer fazer isso sob um alicerce que é a tua essência, e a tua essência precisa ser o louvor da glória de Deus. Que você nessa manhã declare de todo o seu coração: para te adorar eu vivo, Senhor. Que amanhã, segunda-feira, você declare quando acordar: para te adorar eu vivo. Que na terça-feira, quando você acordar, você declare: para te adorar eu vivo. Só para te adorar. O Senhor vai te surpreender quando Ele for tudo para você. E você não precisa perder tudo para que Ele seja tudo. Decida, volte à essência. Declare de todo o seu coração. Quando você não estiver fazendo nada, quando você estiver dirigindo, quando você estiver pedalando, quando você estiver caminhando, você vai se lembrar: para te adorar. Para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, só para te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar.
te abençoe e te guarde, filho, filha. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor do Pai, a graça de Cristo e a íntima amizade com o Santo Espírito vos sejam multiplicados, para que todos os dias você declare em clamor, em lágrimas, de que a tua essência é adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Muito obrigado por você ter assistido esta mensagem, este vídeo. Se abençoa a sua vida, peço para você compartilhar com quem que você ama, com alguém que você queira também abençoar. Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e você é meu convidado para vir assistir um dos nossos cultos aqui em Araçatuba, na sede, ou em uma das nossas extensões. Ou também assistir ao vivo aqui em nosso canal. Aos domingos e durante a semana nós temos várias celebrações que vai abençoar a sua vida. Até a próxima!